Olá pessoal, dando prosseguimento então à criação do nosso sistema de agenda de contatos. Nas últimas aulas nós trabalhamos aqui com o painel de formulário. Hoje ainda a aula continua nele. Criamos aqui quatro componentes, né? Dois label e duas caixas de texto, né? Dois test field. E hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, apesar de nós criarmos aqui esses componentes via paleta, eles poderiam também ser criados via codificação. Inclusive, como nós vamos aproveitar esse formulário para os demais, ele é o padrão, né, para os demais formulários do nosso sistema, nos outros formulários a gente vai ter que fazer isso via código. É uma coisa simples de fazer a partir do momento que vocês entendam aí os comandos. O que eu vou fazer aqui agora? Se nós observarmos aqui o formulário, deixa eu abrir aqui o exemplo, nós temos aqui na parte de consulta aqui, ó, veja bem, nós temos um label chamado consulta e um text field para a pessoa digitar, né, alguma coisa e aparecer aqui na tabela. O que eu vou criar com vocês agora são esses dois campos aqui, ó, o consulta e este text field. Só que ao invés de puxar os componentes para cá, eu vou fazer isso via código. Então vou acessar aqui, né, a guia código. A primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer aqui colocar, né, os componentes. Então, o primeiro componente que eu preciso tem que criar o objeto, né? Então, criar a variável primeiro. Então, JLabel, que é o nome do componente. Nossa variável vai chamar, vou colocar aqui JL, né, JLabel, consulta, ok? Vou precisar também de um JTextField e vou chamar ele de JTF consulta. Lembrando que aqui, por enquanto, eu só criei as variáveis. Ó, apareceu vermelhinho, né? Amarelo e vermelho. Já disse para vocês que a primeira coisa antes de tentar descobrir é corrigir as importações. Ok, isso estava faltando mesmo. Ele acrescentou aqui o import, né, para o text field e o import para o JLabel, ok? Então aqui eu criei as variáveis, mas ainda eu não instanciei o meu objeto. Isso eu tenho que fazer onde? Dentro do meu construtor. Aqui no construtor que eu tenho que, quando executar o formulário, é aqui que eu vou criar o meu label e o meu text field, ok? Então vou comentar aqui, ó, fazer o seguinte, ó, JLabel para consulta e aqui embaixo JTextField para consulta. Poderia ter feito isso também para os campos ID e descrição, tá? Preciso então de um JLabel. Eu já tenho a variável criada aqui em cima, ó, que é o JL consulta. Então eu coloco JL consulta vai receber o novo JLabel. E eu tenho que passar um parâmetro aqui dentro, que é o que? O texto que vai dentro do meu JLabel, que é o texto consulta. Então aqui criei o nosso objeto e esse objeto vai receber o texto de consulta. Agora eu tenho que setar algumas informações para esse label, tá? Então eu coloco aqui, ó, JL consulta ponto. Vou usar esse comando aqui, ó, setBounds e na segunda assinatura, tá? Então vou fazer o seguinte aqui, eu preciso passar para ele, ó, algumas informações de width. Width é tamanho, tá? A primeira informação de tamanho que eu passo para ele é o tamanho, é a posição, veja bem, é a posição da coluna, ou seja, em qual coluna que vai aparecer esse label.
Só lembrando que esse label vai ficar dentro, né, desse panel aqui. Então esquece o resto que está na tela. Ó, em que coluna que ele vai aparecer aqui no começo? Essa distância entre o painel e a letra C que eu preciso descobrir, ok? Bom, como eu já fiz os testes, eu sei que essa posição é a posição 9 da coluna, tá? Como que eu vou saber? A princípio, você vai começar a testar. Faça uns testes aí, né, da distância. Depois vai ter uma média, mais ou menos, de 5 pontos. Aí a gente, no visual, a gente consegue ver, tá? Bom, o segundo parâmetro aqui é a posição da linha. Em que linha é que vai ficar? Então, vou colocar aqui na linha 5. Daqui a pouco a gente faz uns testes para você ver como que vai alterar isso. Depois eu preciso determinar qual é o espaço que eu preciso para esse componente. Okay? Qual é o espaço que ele vai ocupar na tela. Eu vou colocar aqui um espaço que não vai dar, tá? Depois a gente altera. Eu vou colocar aqui espaço 20. E aqui eu preciso colocar a altura do meu componente. Se você não modificar o tamanho da fonte, que tem como também se alterar o tamanho da fonte no formulário, o padrão aqui é 25. Tá? Só vai mexer nisso quando fizer aqui, no caso, uma alteração, né, de tamanho de fonte. Ok? Deu um errinho ali, já vou mandar corrigir a importação. Bom, corrigindo a importação não resolveu. Vamos dar uma olhada aqui o que seria. Integer é um número muito grande, 0,9. Ele não aceitou o 0,9 para a coluna. Então, vou apagar aqui. Aqui ele aceitou, né? Engraçado. Mas tudo bem. Vamos tirar para ficar padrão. Tá só a coluna que ele deu o grito ali. Vou executar. E vamos dar uma olhada como que ficou isso aqui no formulário. Olha, nem apareceu. Sabe por quê? Porque o comando ainda não acabou. Porque eu criei... O que eu fiz aqui, ó? Vamos lá. Eu criei meu label, determinei aqui a posição que ele ia ficar, o tamanho, o comprimento, a altura, mas eu não adicionei este label onde? Dentro do meu panel. Esse panel aqui é o JPN consulta, né? Então tem que adicionar lá dentro. Então, vou vir aqui, ó, JPN consulta.add e vou adicionar o JL consulta. Se eu não adicionar, ele não aparece. Executando aqui agora, podemos observar que está lá. Então essa distância aqui foi o 9 que eu coloquei. Essa distância aqui em cima foi a linha. Aqui não apareceu escrito contato porque não coube. O tamanho que eu coloquei foi pouco. E a altura está legal, porque apareceu a letra C por completo. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Onde eu coloquei 20, eu vou colocar 50. Correto? Vamos dar uma olhada. Aí, agora deu. Tamanho 50. Certo? Agora, eu vou fazer uma outra alteração aqui, ó. Eu vou alterar da linha 5 para a linha 25. Depois eu volto, só para vocês verem o que vai acontecer. Ela já desceu. Então estava na linha 5 aqui em cima, desceu para a linha 25. E se eu alterar a altura para 10, ele não aceitou. Deixa eu ver, acho que pode ser por padrão, né? Eu vou colocar aqui tamanho 5. Altura, né? Altura 5. Ah lá. Ok? Cortou. A altura foi insuficiente. Então vamos deixar aqui o padrão que é 25. Vou deixar aqui 50 e aqui eu vou colocar na linha 5 e vou testar a última vez para ver se está tudo ok. Muito bem, tudo ok. Agora eu vou colocar o Edit Text aqui na frente.
Então, para criar, nós já criamos a variável aqui em cima, que é o JTF consulta. Então, eu coloco JTF consulta recebe new j text field. Opa, formatado não, fiz errado aqui. J text field. Correto? Aqui, observem que no label eu coloquei um texto aqui dentro. Tá? O text field também você pode colocar um texto. Vou até colocar aqui, depois eu vou tirar, tá? Por exemplo, digite uma descrição. Posso colocar um texto, mas aqui não vai ser necessário não. Agora eu sigo o padrão de cima, ó, JTF consulta.setBounds. Vou colocar aqui na coluna. Se aqui começou em 9, eu tenho que começar bem para frente. Se aqui eu parei em 50, vou dar um espaço de 10, porque a palavra consulta foi até 50. Então aqui eu vou colocar para começar na coluna 60. A linha vai ser na mesma linha, porque vai ficar na frente. Então a mesma linha. A largura, bom, aí o que acontece? Eu preciso de um maior espaço, né, para digitar o texto. Então eu vou colocar aqui, depois eu testo para ver se vai dar certo. Vou colocar 500 de largura e a altura de 25. Vou jogar isso dentro do panel, então jpn consulta.add. Vou adicionar o JTF consulta. Ponto e vírgula. E vou testar para ver como ficou. Beleza, então, ok, o começo está ok, a largura eu posso aumentar mais, e aqui ficou esse texto aqui dentro, que eu não acho, tem essa possibilidade, mas eu não acho legal, tá? É bom deixar aqui em branco mesmo para a pessoa digitar o que ela quer. Então, para tirar o texto, eu tiro isso aqui, ok, esse texto, deixo só o text field ali, beleza? E aqui nós temos que aumentar, né? Então vou colocar aqui 550 para ver o que dá. Ainda foi pouco. Então vamos colocar mais um pouco, 590. Mais um pouquinho. 610, então vamos ver. 615. Lembrando que isso aqui vai depender do tamanho do formulário de vocês, ok? Eu até tinha um número aqui, mas como meu formulário ficou com um tamanho diferente, por isso que eu estou fazendo esses testes aqui agora. Agora está ok. Então, consulta, e aqui nós colocamos um edit. Ok? Só para vocês visualizarem melhor agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, um 50 na altura do edit, olha o que ia acontecer. Olha a altura que ficou. Por isso que eu digo que o padrão é 25, tanto para label quanto para o edit, a não ser que vocês aumentem o tamanho da fonte. Então, tamanho 25. E aqui fechamos, né, a criação do nosso formulário, né, agora utilizando linha de código. Então, aqui utilizamos os componentes da paleta, né, e aqui fizemos sobre via de código. Tá? Bom, gente, então, até a próxima.